Na minha juventude, quando eu era estudante de filosofia na USP, o meu professor Oswaldo Porchat Pereira, nas aulas sobre ceticismo, dizia que não é possível negar o aparecer da aparência. A gente pode questionar se a aparência é verdadeira ou ela é uma ilusão, né? Pode questionar se existe uma verdade para além da aparência ou não, mas não dá para questionar o fato de que a aparência está aparente. O fato de que a aparência está aparente é uma coisa que não tem como questionar, dizia ele. Mas esse aparecer da aparência me parecia um pouco estranho. Quando ele falava de um aparecer da aparência, era como se ele estivesse falando sobre alguma característica comum a todas as aparências. O fato de elas estarem aparentes aí diante de nós. E o que me parecia estranho nisso é que as aparências não estão aparentes aí diante de nós. As aparências estão aparecendo para nós. Elas vão aparecendo e desaparecendo para nós, né? As aparências estão em processo constante de aparecimento ou desaparecimento, dando lugar umas às outras, né? Ou se transformando umas nas outras. É uma questão de ponto de vista, né? Se nós consideramos como aparência o conjunto daquilo que está aparecendo para nós, e como se esse conjunto fosse uma mesma aparência, nós vamos ser obrigados a reconhecer que esse conjunto muda e que, portanto, essa aparência se transforma, né? Então é uma aparência que está sempre em constante transformação. Mas se nós considerarmos que a aparência é aquela com aquelas características e que ela passa a ser outra aparência quando ela muda as suas características, então nós temos que reconhecer que uma aparência deixou de estar presente e se apresenta agora uma outra aparência diferente daquela, né? Quer dizer, uma aparência tomou o lugar de outra. De qualquer maneira, de um modo ou do outro, nós vamos ter sempre movimento. As aparências estão em movimento, ou porque é uma grande aparência que se movimenta se transformando, mudando as suas características, ou então porque as aparências vão sendo substituídas umas pelas outras, né? Uma aparência vai desaparecendo do nosso campo de percepção e outra vai aparecendo. Isso é o que nós vemos de fato. Nós não temos um aparecer estático das aparências, ou pelo menos essa noção de um aparecer como se fosse algo estático, uma característica estática, sempre a mesma para toda e qualquer aparência, não é suficiente. Não é suficiente para descrever o que está presente em todas as aparências. Porque as aparências têm sempre esse movimento nelas, elas têm essa dinâmica, elas têm esse processo de transformação ou de substituição de uma aparência por outra. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Então vejam só, quando nós estamos numa rua, né, andando a pé por uma rua, chegando perto da esquina, o que nós temos diante de nós? Nós temos uma aparência que aparece aos nossos olhos, que é a esquina, e nós temos uma outra aparência, que é a aparência mental de que haverá uma rua quando nós virarmos a esquina. Quer dizer, nos parece, né, verdade que nós temos a aparência mental de que, né, ao virarmos a esquina, vamos dar de cara com uma rua. Tá certo? Podemos até talvez visualizar imaginariamente essa rua, né? Talvez com recurso à memória, por já conhecermos a rua, alguma coisa assim, não é? Então nós temos aí ou um conjunto de aparência que inclui
aquilo que nós estamos vendo e aquilo que está presente na nossa mente e que a gente está supondo que exista depois da esquina, dobrando a esquina, virando a esquina, né? Ou então a gente diz que tem uma aparência aqui, que é essa esquina. Eu prefiro essa outra opção, né? Essa segunda opção, que diz que temos uma aparência aqui, que é a aparência da esquina, que nós estamos captando pela nossa visão, e uma outra aparência, que é aquela do que aparece na nossa mente como sendo uma rua, assim que nós virarmos a esquina. Uma rua que deve acontecer o quê com essa rua mental, imaginária, quando nós virarmos a esquina? Ela deve vir para a nossa visão, ela deve surgir como uma aparência visual, assim como agora a esquina é uma aparência visual. Ela deve tomar o lugar da esquina, né, nessa nossa visão. Tá certo? Assim que a gente virar a esquina, a rua vai aparecer na nossa visão, do mesmo jeito como agora a esquina está aparecendo na nossa visão, porque a gente ainda não virou a esquina. Então, quando a gente virar a esquina, a imagem da esquina vai ser substituída por uma nova aparência, que é a aparência da rua. Tá certo? Então, temos esse movimento das aparências. Temos esse movimento das aparências. As aparências estão em ação, né? E nós podemos nos enganar com relação a essa rua. Mesmo que a gente já tenha feito esse caminho antes, a nossa memória pode falhar, pode nos enganar. Eu, como tenho essa aproximação com o ceticismo, tendo a considerar o que é também algo cético, né, que a aparência que está diante dos nossos olhos, né, talvez seja mais confiável do que aquela aparência que é apenas uma construção mental. As construções mentais muitas vezes nos enganam. Nós começamos a construir coisas a respeito da realidade na nossa mente, começamos a acreditar que aquilo é real, e essa crença pode nos enganar. Né? Pode ser que eu vire a esquina e dê de cara, para minha surpresa, com um beco e não com aquela rua que eu achava que ia encontrar ali. Pode ter acontecido uma reforma qualquer, fecharam a rua, transformaram num beco. Ou pode ser que a minha memória tenha falhado e a rua nunca esteve lá, né? Eu cheguei lá e dei de cara com o beco, seja como for, não é? Eu tinha algo que parecia mais confiável diante dos meus olhos, aquela esquina, virei a esquina, dei de cara com uma outra aparência, a aparência de um beco, não é? Então, as aparências substituem umas às outras, elas estão em ação. As aparências estão em movimento, estão em ação, estão em processo, né, de aparecimento. Nós temos uma aparência mental que está em processo de aparecimento como aparência visual. Está em processo de surgimento como aparência visual, né, quando eu estou virando a esquina. Então, temos essa mudança das aparências que a gente precisa dar conta também. A gente precisa dar conta também, tá certo? Da mesma maneira, a esquina vai desaparecendo do meu campo de visão e vai se tornando uma aparência mental na minha memória quando eu vou fazendo a curva, tá certo? Por isso eu comecei, já naquela época, a pensar em um outro conceito. Ao invés de falar em um aparecer da aparência, que dá essa sensação de uma coisa estática, de uma coisa imóvel, uma característica imóvel presente em todas as aparências, ao invés disso eu comecei a falar em uma aparenciação. Uma aparenciação. Um processo de aparecer. Um processo de aparecer. E eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre o meu conceito de aparenciação com um pouco mais de cuidado em algum outro vídeo mais adiante.